Você sabe o que é um museu de história natural? Qual o tipo de acervo que um museu assim possui? Qual a sua importância para a preservação da história? Quem responde essas perguntas para a gente é o professor Jorge Luiz Lopes. Ele é diretor do Museu de História Natural da UFAL. Bom, a importância, muita gente sabe, mas também uma boa parte da população até desconhece a existência. Por que argumentar a importância dele? Por que é importante? Miguel, primeiro é a questão de preservar a memória, né? Museus preservam memória, seja qual a tipologia for do museu, porque existe museu para todos os tipos de objeto, de exposição. O nosso é especificamente a história natural, né? O nosso objetivo é guardar, estudar a geodiversidade e a biodiversidade do estado de Alagoas, principalmente. Por que guardar e por que preservar? Sem conhecimento, nós não podemos lutar por uma causa. Uma população que não conhece o seu patrimônio, e nesse caso específico, o patrimônio da geodiversidade e da biodiversidade, ela não tem nem como argumentar ou tentar proteger aquilo que é o bem-estar de todos. Então, como defender o meio ambiente, como defender a vida, como defender os organismos, se a gente não conhece? O papel do museu também é esse. Então, as pessoas devem entender que o museu não é apenas um local em que objetos estão em exposição. Isso é a consequência final de um trabalho que está sendo feito nos bastidores, que é o trabalho executado nos laboratórios, pelas pesquisas que cada membro do museu, na sua especialidade, vai realizando. E o conceito de história natural? Então, para falar de história natural, é falar da história daquilo que a natureza nos brinda, nos oferece, nos dá, que é, no caso específico do Museu de História Natural, o estudo da geodiversidade, ou seja, o estudo de minerais, das rochas, dos fósseis, e o estudo da biodiversidade, que é o estudo de todas as formas de vida possível, tendo um especialista para isso. Então, quando a gente fala de história natural, nós estamos falando da história da evolução do planeta e da história da evolução da vida no nosso planeta. Como a pessoa pode determinar que determinado objeto é de que época, qual a importância dele, se ele está bem distante disso? No caso das nossas pesquisas, por exemplo, para a gente pensar em idades dos objetos, né? No museu nós temos dois setores que trabalham muito com idades do passado, que é o setor de arqueologia e o setor de paleontologia, que eu também respondo por ele. Então, esses dois setores precisam muito entender em que contexto do passado os nossos objetos de estudo estão inseridos. Então, entre as técnicas que nós usamos, algumas técnicas da física e da química para datação. Então, a gente usa algumas técnicas específicas para saber a idade precisa ou o mais próximo possível daquele objeto que nós estamos estudando. Esses são os dois setores que mais se preocupam com estudos do passado e, consequentemente, das histórias de idade. Os outros setores trabalham exatamente com o que é contemporâneo, né? Aquilo que a gente vem vendo no nosso dia a dia. Como é que se estabelece uma idade? Que referência se tem? Estabelecer uma idade no tempo, por exemplo. Se usa muito, eu acho que as pessoas, quando ouvem falar em idades de alguma coisa do passado, vê muito a idade AC, que normalmente quer dizer antes de Cristo, né? Então a gente usa isso como um parâmetro, porque a gente usa até 2000 anos atrás, mais ou menos isso. Mas nós usamos também uma idade que é muito relacionada à década de 50, em 1950, que foi quando surgiram os testes nucleares. Depois da Segunda Guerra Mundial, o ar já não se tornou mais o mesmo. A explosão das bombas atômicas, tanto com intuito militar como no intuito de testes, elas contaminaram o ar. Então, quando nós falamos em datação, as técnicas de datação, elas vão até a década de 50. Então, a gente usa o ar, o clima, o ar do ambiente no passado até 1945, porque de lá para cá o ar já não é mais o mesmo. Então, a gente tem que fazer essa variação, né? As condições atmosféricas já não são mais as mesmas. E nós precisamos desses parâmetros para poder fazer a datação. Então, existem várias técnicas de datação. A técnica do carbono, carbono 14. Isso, é a técnica mais conhecida por todos, porque ela é muito mais utilizada na arqueologia.
Mas a técnica de carbono 14, por exemplo, ela não serve para datar objetos que tenham mais de 50 mil anos, porque o tempo de meia-vida do carbono 14 não passa disso. Então, eu não posso dizer a vocês, eu tenho um objeto aqui com 100 mil anos datado por carbono 14. Eu estaria dizendo uma inverdade científica, porque a técnica não passa de 50 mil anos. Mas onde a gente não pode usar a técnica do carbono 14, porque além da idade, a gente precisa também de ter material orgânico para poder ser datado. Quando a gente não usa carbono 14, existem dezenas de outras técnicas que também são extremamente precisas. Temos uma chamada de termoluminescência termoluminescência, outra de luminescência oticamente estimulada, TL, LOI. Existem várias técnicas que vão para idades bem mais antigas que essas de 50 mil anos para cá. Então, existem técnicas específicas para cada tipo de material, com idades específicas para cada tipo de material, que é isso que nós fazemos, tanto na paleontologia quanto na arqueologia. Sempre que se pensa em história natural, natureza, se pensa logo em dinossauros, né? O que aconteceu, por que foram dizimados, por que a Terra não é mais a mesma, se eles tinham condições de sobrevivência, por que não tinham. Explica para a gente, professor. Miguel, a primeira coisa são as mudanças naturais que o planeta sofre, né? Eu digo sempre isso até aos meus alunos. Quando a gente pensa na evolução da vida, a gente tem que entender que a evolução da vida no nosso planeta é uma consequência da evolução do próprio planeta. Porque o planeta muda, o planeta não é estático, o planeta vai sofrendo suas transformações ao longo do tempo. E a vida tem que estar condicionada a isso. Se a vida não estiver adaptada a essas mudanças naturais que o planeta sofre, a vida tende a desaparecer. Hoje existe um fator diferenciado nessa história, que é a ação antrópica, o homem. O homem tem sido o principal responsável pelos grandes processos de extinção que nós estamos vivendo hoje no nosso planeta. A gente tem mudado muito a história do planeta, porque nós somos capazes de mudar até a geomorfologia do planeta. Se você imaginar Carajás no passado, ela era um pico de uma serra. Hoje, Carajás é uma grande depressão de tanta exploração de minérios que existe lá. Então você vê que nós mudamos a paisagem. Se nós somos capazes de mudar a paisagem, imagine como nós não somos capazes de mudar os ecossistemas e, consequentemente, levar a vida à extinção. Mas o processo natural tem a ver com o próprio ciclo do planeta. Então o clima pode mudar por condições naturais, que é isso que vem acontecendo ao longo dos anos, e que se o clima muda, mudam correntes marinhas, afetam uma série de fatores no nosso planeta, consequentemente os organismos naquele momento, se não estiverem adaptados a essas mudanças, vão desaparecer. O problema é que nos últimos 10 mil anos o maior vilão tem sido a gente. O próprio homem, né? Professor, agora vamos falar de Alagoas. A partir de quando a gente pode determinar que a gente tem uma história natural a partir de? Olha, os fósseis mais antigos, do ponto de vista da paleontologia, que nós encontramos aqui em Alagoas, lá na região do semiárido, naquela região ali entre Delmiro Gouveia, Olho d'Água do Casado, Piranhas, esses fósseis estão em torno de 400 milhões de anos. E por que no semiárido? Na verdade, não é pelo fato do clima, porque esses fósseis são de 400 milhões de anos, portanto, com um clima bem diferenciado do que nós temos hoje. Mas é uma região que preservou fósseis de organismos marinhos que viviam se deslocando sobre o fundo desses mares rasos que existiram naquela época, naquela localidade. Então o semiárido de hoje era um oceano? Já foi fundo de mar, sim, sem dúvida nenhuma. E mar raso, semelhante ao nosso litoral. E aí nós temos os testemunhos dos organismos que viviam lá. Se você hoje ver na praia a marca na areinha, naquela parte mais rasa, de um animalzinho que passou por ali, um molusco, um crustáceo, que vai deixando suas marquinhas, a mesma coisa aconteceu no passado. Então essas marcas ficaram preservadas. E no caso de Alagoas, a nossa história geológica, do ponto de vista de preservação de testemunho, começa há 400 milhões de anos durante o Devoniano, ainda na era paleozoica. São os fósseis mais antigos do estado. Mas a gente sempre pensa nos animais gigantes, né? Nos maiores, né? Aquilo que a gente mais vê. A gente tem, não tem? Temos. Ainda não encontramos dinossauros no estado de Alagoas, né? Que é o que todo mundo sempre imagina, encontrar fósseis de dinossauro. Aqui em Alagoas nós temos rocha com a idade que os dinossauros viveram. Temos rocha do período Jurássico e temos rochas do período Cretáceo, da era Mesozoica, que é exatamente as rochas que eram antigamente sedimento durante o período em que esses animais viveram. Mas nós não temos, ou não foi encontrado ainda, vestígios de dinossauro no estado de Alagoas. No entanto, os mamíferos da Era do Gelo, que são aqueles bichinhos até que o filme faz a retratação,
Os bichinhos da Era do Gelo nós encontramos aqui em Alagoas. Então aqui nós temos os mastodontes, nós temos as preguiças gigantes, os tigres dentes de sabre, paleolhamas, um animal parecido com o camelo de tromba chamado de xenorhinotério, então, toxodontes, um bicho muito parecido com o hipopótamo. Então eram animais de grande porte, animais que causariam uma grande impressão. Não são dinossauros, são mamíferos, mas nem por isso são menos importantes do ponto de vista da paleontologia. E isso a gente encontra no museu, professor? Encontramos no museu. O museu tem um acervo significativo, hoje já passam de 10 mil fósseis, o acervo do Museu de História Natural. O museu tem crescido consideravelmente e principalmente agora, depois que nós nos mudamos para a Praça da Faculdade, né, do antigo prédio da Faculdade de Medicina, que agora é o Museu de História Natural. O espaço é muito mais amplo, as coleções estão crescendo consideravelmente. E a coleção de paleontologia tem crescido muito e nós encontramos esses fósseis lá no museu, inclusive uma boa parte em exposição para o público que nos visita. Bom, e quando é que as pessoas podem visitar? Porque o museu tem uma história que na segunda-feira não funciona. Não é o nosso caso. O museu é aberto de segunda a sexta, de 9 da manhã às 5 da tarde. E uma vez por mês, o que aconteceu sábado e ontem, né, o museu foi aberto no final de semana, porque nós temos um projeto chamado Fim de Semana no Museu. Então, o primeiro final de semana de cada mês, o museu abre ao sábado e ao domingo, que é uma exceção. Nós, infelizmente, não podemos abrir todos os finais de semana, até porque não temos um quadro para isso. Mas abrimos a semana inteira e uma vez por mês abrimos no sábado e no domingo, chamado Fim de Semana no Museu. Atividades como jogos, oficinas, música, levamos grupos musicais para fazer apresentações lá no museu, exatamente porque nós queremos valorizar os dois grandes motes, tanto o patrimônio científico, a cultura, né, da ciência, como a cultura de uma forma geral, com as suas manifestações artísticas. Então a gente tenta conciliar as duas coisas nesses finais de semana. Bom, a gente tem uma vocação turística muito grande, o estado de Alagoas. A gente podia ter uma jornada, um roteiro turístico paleontológico, e para onde? Para o semiárido? Qual cidades? Então, hoje nós temos assim três cidades que estão trabalhando para isso. Uma já é a cidade de Maravilha, que tem um museu de paleontologia, o Museu Otaviano Florentino Ritti, que é um museu especificamente para os objetos fósseis que foram encontrados lá. Então a cidade de Maravilha já tem um potencial muito grande e já tem uma estrutura do ponto de vista de museu para mostrar ao visitante. As outras duas cidades que estão no caminho é o município de Inhapi e o município de Olho d'Água do Casado. Então, se a gente imagina uma rota naquela direção de Palmeira dos Índios, passando por Santana do Ipanema, você pode passar em Maravilha, chega lá no Carié, desce para Inhapi, depois passa por Delmiro, chega em Olho d'Água do Casado, chega na região de São Francisco, aproveita o rio e depois retorna para Maceió. Então dá para fazer uma rota desse jeito e esses dois novos municípios estão trabalhando para em breve ter os seus museus que vai incluir o material paleontológico. Conversamos com o professor Jorge Luiz Lopes, ele é diretor do Museu de História Natural da UFAM. Muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. E o Pauta Especial fica por aqui. Voltamos no nosso próximo encontro às 11h30 da manhã, com reprise às 4h30 da tarde. Até lá.